agronegócio brasileiro se tornou imprescindível para a segurança alimentar do mundo. Os dados mostram isso. E dados são fatos. E nós, não aqui em Oeste, jamais vamos cometer o erro de brigar com os fatos. Em poucas décadas, o Brasil deixou de importar alimentos para se tornar o grande celeiro do mundo. Hoje somos capazes de produzir mais em menos espaço, fruto da competência e eficiência do setor que mais cresce no país. E não só. Com tecnologia aplicada, mantivemos mais de 60% de área reservada à preservação ambiental. Eu tenho uma tela aqui que mostra alguns dados. Cabreira, esses dados são do ex-ministro Roberto Rodrigues, seu colega, e é impressionante. Esse aqui é uma comparação que ele faz dos anos 1990 até 2025. A área plantada com grãos aumentou 115%, de 90 até 2025. A produção cresceu 456%. Ou seja, ninguém tem números assim no mundo com esta competência. Um outro detalhe que ele conta, que há um estudo da FAO, também do FDA, em que o mundo precisa crescer a produção de alimentos em 20%, para que até 2030 não falte comida. E ele diz que o Brasil é o único país do mundo, ou melhor, é o país que tem que crescer 40% a oferta de alimentos. Ou seja, o mundo não consegue crescer rapidamente assim e o Brasil consegue. Ou seja, é inacreditável o que o agronegócio faz. Aí eu vou ao fato que chama bastante atenção. Por que você acha que o governo, este governo Lula, continua gerando dois problemas seríssimos? O discurso do PT e do próprio presidente anti-agronegócio, ele mistura questões políticas que, obviamente, as pessoas têm direito de pensar o que quiserem, e depois tem a insegurança jurídica e a violência provocada pelo MST, afrontando o direito de propriedade sagrado, garantido no artigo 5º da Constituição. O governo dá um tiro no pé porque quer ou porque não entende o que o Brasil fez e exatamente com mãos brasileiras e competência brasileira? Adalberto, eu vou fazer só um pequeno comentário antes de responder a sua pergunta, para tentar mostrar um pouco uma das razões, se não a principal razão desse salto de 1990 a 2025. Muito interessante isso. Existem vários fatores, a Embrapa é um deles, Sim. Questão da tecnologia. Mas tem uma coisa, a Embrapa ela foi fundada em 1970. Eu assumi o Ministério em 1990. Em 1990, quando eu assumi o Ministério, o Brasil era o quarto maior importador de alimentos do planeta. Importávamos carne, importávamos arroz da Tailândia, feijão de vários países. Tanto é que o primeiro abacaxi que eu tive que resolver no Ministério da Agricultura foi 100 mil toneladas de carne importada pelo governo, não pelo mercado, pelo setor privado, e veio da antiga Ucrânia, que era uma república da União Soviética, e veio contaminada com aquele acidente de Chernobyl. Então você imagina, nós tínhamos um dinheiro público colocado numa carne com radiação, vindo de um acidente nuclear da usina de Chernobyl. O que foi que aconteceu? Uma das coisas que as pessoas se esquecem, porque a gente sempre fala assim, o Brasil é um país abençoado, tem boa topografia, bom regime de chuvas. Sim, nós tivemos isso desde o nosso descobrimento há 500 anos. O Brasil tem agricultores capacitados. A gente já tinha esses agricultores capacitados, mas faltava a terceira perna desse tripé, a liberdade econômica. Então, uma das coisas, e em 1990 que essa liberdade econômica ela aconteceu. Então, uma das explicações, você pode ver que esse salto ele começa em 90, ele começa com essa abertura econômica, ao que a gente tirou a intervenção do Estado, a mão pesada, a regulamentação, proibição, uma série de coisas e deixou o setor caminhar com as próprias pernas. É o caso dos financiamentos de hoje, uma série de outras atividades. Isso é o resultado desse incrível país que hoje realmente alimenta o mundo. Então, Tanto que o fim da ineficiência foi exatamente nos anos 90. De lá para cá começa a história de sucesso. E o que mudou? A Embrapa já estava, as terras já estavam, os agricultores já estavam, a liberdade econômica. Não teve mais IBC, não tinha mais IAA, abertura, os primeiros instrumentos do mercado privado para financiar, os preços eram tabelados. Eu, toda segunda-feira, Adalberto, eu tinha que fazer uma reunião para definir o preço do cafezinho, o preço do pão. Nós anunciamos a liberação do preço do leite, que era um decreto feito pelo presidente Getúlio Vargas. Desde Getúlio Vargas, o leite era controlado. Quem definia o preço do leite era Brasília.
Aliás, eu fico contente que no final do ano passado, o USDA, o Ministério da Agricultura norte-americano, ele fez um estudo sobre o trigo brasileiro. E a conclusão que ele chega é: no início da década de 90, houve uma grande abertura econômica que possibilitou esse salto de produtividade e qualidade no trigo brasileiro. Estou pegando apenas aí um produto. Você pode pegar qualquer cultura: laranja, cana-de-açúcar, avicultura. Você vê esse salto incrível, né, da produção. Mas o que eu queria dizer? Com tudo isso, eu acho que o PT, não sei se há uma frase que diz que a cegueira ideológica ela é pior do que a cegueira física, porque a física te impede de enxergar, mas a ideológica te impede de pensar, de raciocinar, de compreender como o mundo mudou. Claro. Eu acho que o PT ele não virou a chave, ele não entendeu esse movimento. Não sei se pressionado por uma questão ideológica do MST, que sempre foi uma das suas principais bases de sustentação, porque tudo isso que você mostrou numa tela, ele é o contraponto do MST. Sim. Como é que pode um país que teve... Que anuncia que vai cometer crimes, que vai invadir... Não, mas como é que pode um país com esse salto de produtividade ainda falar de MST?